Qualquer coisa vocês me interrompem. Bom, então é isso. Nessa aula de hoje, então, vamos fazer a transição entre os governos Médici e Geisel, né, ou a transição entre o período do chamado Milagre e o período do segundo PND. Né? Essa transição vai ser marcada por algumas questões internas, né, ao país, né, e um choque externo, né, vamos dizer assim, um típico choque adverso externo, né, que é o choque do petróleo, grosso modo, né, os preços dos petróleos, o preço do petróleo aumenta fortemente nesse período, ele é multiplicado por 4. Né? Se a gente vê os preços, parece até meio ridículo, né? Eles saem de $3 mais ou menos o barril, vai parar em $12 o barril. Né? Então, um aumento significativo na época, mesmo que anos depois esse dólar chegou a bater $100 o barril, esse petróleo. Então, eu tenho uma crise externa que se configura como um debate, pelo menos interno. Né? Então, é isso que a gente queria ver. Né? O objetivo da aula é olhar um pouco essa configuração particular que acontece nesse período de transição de governos e, nessa transição de governos, um pouco as decisões que foram tomadas, as alternativas e decisões que foram tomadas pelo governo Geisel, que, de certa forma, vão ser consubstanciadas nesse documento que é o segundo PND, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Se vocês se lembram, o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento já foi feito, executado durante o Milagre, principalmente no governo Médici. Vai existir o terceiro PND já no governo Figueiredo, que é o último governo da ditadura, e existe o primeiro PND da nova República já no Sarney, certo? Mas os PNDs são planos que foram obrigatoriamente foi uma obrigação legal, vamos dizer assim, a partir da reforma constitucional de 69. Então, todos os governos têm que fazer os seus planos nacionais de desenvolvimento até a nova Constituição, que é de 88. Então, vamos lá. Primeiro, dar uma olhada nas questões internas. Né? Então, internamente, o que você tinha era um período de fortíssimo crescimento econômico. Né? O ano de 73 é o ano de maior crescimento econômico. E durante esse crescimento econômico, alguns autores estão dizendo, olha, tem que tomar cuidado, esse é um crescimento excessivo, existe uma série de problemas nesse crescimento. O próprio governo aponta alguns problemas desse crescimento na discussão que a gente viu na aula passada, que era a discussão da questão distributiva. Né? A justificativa do próprio governo para uma má distribuição da renda nesse período são problemas justamente relacionados ao crescimento desequilibrado, que causa alguns desequilíbrios, inclusive, no mercado de trabalho. Né? Basicamente, um excesso de demanda por mão de obra qualificada frente a uma oferta insuficiente. Né? Então, você tem uma série desses desequilíbrios. Né? É só olhar a proporção da taxa de crescimento anual entre os setores que a gente já percebe como você deve ter vários estrangulamentos intersetoriais. Né? A agricultura cresce bem no período, cresce 8%, mas os bens de consumo duráveis crescem 25%. Note que essas taxas são ao ano. Tá? Os bens intermediários, né? Ferro, aço, energia, estão crescendo a 14%, os bens de capitais 18%. Então, se você imaginar, certo, que um setor depende do outro, né, que certas demandas de um setor são supridas pelo outro, então, se um setor cresce muito mais do que o outro, você deve ter problemas de desequilíbrios setoriais. E esses desequilíbrios setoriais podem aparecer, vamos dizer assim, na forma de preços elevados, na forma de falta de certos produtos e, portanto, interrupção do crescimento. Pode aparecer na necessidade de importação para suprir a falta desses produtos. Né? Então, essas desproporções, esses desequilíbrios, esses estrangulamentos
podem, vamos dizer assim, ter um efeito de várias formas, né? Uma dessas formas... Professor, não, diga. O que é estrangulamento? Estrangulamento é uma palavra que a gente usa com frequência, né, na economia, quando a gente diz que você tem normalmente é um déficit, né? Você tem alguma coisa onde você está, vamos dizer assim, como que eu poderia dizer? Nesse caso aqui, um estrangulamento é uma demanda não satisfeita, certo? Uma oferta muito aquém da demanda, né? Então, um estrangulamento externo é um déficit externo, né? Então, eu tenho provavelmente uma exportação muito abaixo das importações, então eu tenho um déficit. Então, nesse caso, eu teria um estrangulamento externo. Um estrangulamento setorial é um setor que está crescendo muito menos do que a demanda dos produtos por esse setor, né? A demanda pelos produtos desse setor. Então, eu posso dizer que eu tenho, apesar da agricultura ter crescido muito nesse período, eu tenho um estrangulamento em relação à agricultura, porque a demanda por bens de consumo foi muito maior do que a oferta da agricultura. Isso pode ser visto em vários outros setores também, certo? Então, eu tenho um estrangulamento, né? Então, hoje a gente vive um estrangulamento energético, né? Porque você não tem uma oferta suficiente, pode não ter uma oferta suficiente de energia frente à demanda, né? Então, normalmente, esses estrangulamentos, a gente se refere a essas situações de algum desequilíbrio, né, entre, vamos dizer assim, oferta e demanda, ou você pode dizer que você tem um estrangulamento externo, quando você tem mais saída de capital do que entrada de capitais, um estrangulamento comercial, quando essa saída e entrada são na balança comercial, etc. Então, normalmente a gente usa a palavra estrangulamento nesse sentido. Tudo bem? Sim, obrigada. Imagina. Então, como eu estava dizendo, esses estrangulamentos podem causar vários problemas, né? Um deles, né, é esse que a gente estava chamando a atenção. Por mais que a agricultura tenha crescido bem, né, a demanda por alimentos, por exemplo, cresceu muito fortemente, talvez mais forte do que a oferta, né? E aí eu tenho estrangulamento setorial em alimentos, e esse estrangulamento pode levar ao aumento do preço dos alimentos, né? Como na época você tinha um certo tabelamento de preços, etc., esse aumento do preço dos alimentos não se verificava. O que você tinha era, como o preço está tabelado, você tinha uma falta de produtos no mercado, né? Então você tem um problema nesse sentido, né? O próprio crescimento econômico na ordem de 13%, 10%, vamos dizer, ao ano, é óbvio que leva um crescimento da demanda, né, bastante forte, e esse crescimento da demanda, certo, tem efeitos inflacionários, tem pressões inflacionárias. A gente já discutiu isso nas aulas anteriores, certo? Essa pressão inflacionária foi, de certa forma, camuflada, como eu disse aí, ou disfarçada, certo? Quer dizer, pelo fato de você ter ali, nesse período, um certo congelamento de preços ou um controle de preços bastante forte, onde essa inflação talvez não apareça de maneira tão clara nos indicadores. Mas muitos autores, muitos economistas na época, apontavam para esses problemas. E todos esses problemas, né, vários desses economistas estão dizendo, olha, a solução desses problemas é botar um pouco o pé no freio, né, diminuir um pouco a taxa de crescimento, tentar continuar aumentando a oferta, certo? Mas segurar um pouco a demanda, né? Continuar fazendo investimentos para aumentar a capacidade produtiva, mas principalmente segurar a demanda para tentar evitar esses problemas de desequilíbrios que estão acontecendo, né? Então, eu até deixei um texto para vocês, um texto famoso, de, na época, dois economistas relativamente jovens, né, que é o Malan, o Pedro Malan, que depois vai ser ministro da Fazenda, e o Regis Bonelli. Eles têm um texto famoso, são Os Limites do Possível, né? Então, o que eles estavam dizendo é que aqui eu estou numa situação de um pouco no limite do que é possível crescer. Então, é necessário um certo ajuste, uma certa queda no crescimento. E o que eles estão mais do que dizendo é que essa queda vai vir, ou virá meio que automaticamente, porque essa inflação vai um dia chamar atenção, né? E eu tenho outros problemas. Um outro problema que também é apontado é um problema
na balança de pagamentos. Apesar de balança de pagamentos estar relativamente equilibrado, né, existia um crescimento bastante grande das importações na média do período em relação às exportações, de modo que o coeficiente de importação de produtos industriais, ou seja, quantos produtos industriais eu importo em relação ao consumo de produtos industriais que eu tenho, certo? Consumo e a oferta interna, se eleva muito, certo? Então, eu passo a ter que usar, um pouco antes do fim do milagre, 15% dos meus produtos industriais passam a ser importados, né? Se eu fizer a mesma conta para alguns outros produtos, né, que a gente chama de produtos intermediários, como o petróleo, esse número vai muito além de 15%. Né? Tem uma necessidade de petróleo de quase mais de 80%. Né? Então, o que se assiste ao longo do milagre é esse crescimento, esse crescimento dessa dependência, que muitos vão dizer, externa em relação à importação de certos produtos e alguns estratégicos, como os bens de capital e os produtos de petróleo, ou os derivados do petróleo. Então, eu estou muito dependente desses países, desses produtos, e eu sou muito vulnerável a possíveis choques externos advindos desses produtos, que efetivamente vai acontecer no ano seguinte. Né? Então, para vários analistas, né, para compensar essa dependência externa, de duas uma, certo? Ou eu aumento muito as exportações, que era uma coisa que o governo estava tentando, estava conseguindo, mas ainda assim o ritmo de crescimento das exportações, na média, não era tão forte assim. Né? O último ano ele conseguiu ter um aumento bastante efetivo, de modo que o balanço de 73 não teve muito problema. Né? Mas a pergunta que se fazia ali em 73 é o que seria disso para frente, mesmo sem pensar no choque do petróleo. Né? Se a gente conseguiria manter um ritmo de exportações grande o suficiente para fazer frente às importações. Né? Ou então, se eu não conseguisse acelerar as exportações, eu precisava financiar isso com endividamento, com entrada de capitais e endividamento. Né? Então, para fazer essa aceleração das exportações, talvez eu tivesse que acelerar a desvalorização do câmbio, isso poderia levar a alguns problemas, como aumentar a inflação, algum problema com as pessoas que estão endividadas, etc. Né? Ou então, se eu não acelerar as exportações ou acelerar a entrada de capitais, né, uma solução também apontada por esses economistas, inclusive o Malan e o Bonelli, seria reduzir as importações. E para reduzir as importações, de novo, eu posso desvalorizar o câmbio, né, ou eu, de novo, havia uma possibilidade de eu diminuir o ritmo de crescimento, para diminuir as importações e aí ajustar um pouco esse cenário em relação ao balanço de pagamentos. Mas o cenário do balanço de pagamentos é um cenário de uma dependência externa de certas importações, né, que, de um lado, eu estou muito vulnerável a certos choques desses produtos, e, por outro lado, essa dependência externa significa que né, eu tenho uma necessidade, aí, se eu mantiver o ritmo de crescimento, de financiar esse aumento das importações com a continuidade do aumento das exportações e ou o aumento do endividamento, da dívida, da atração de capital externo. Né? Então, para muita gente, certo? Quer dizer, havia um certo burburinho, vamos dizer assim, no final do milagre, de que o milagre tinha atingido o limite do possível, como eu disse, né? E talvez fosse interessante diminuir um pouco esse forte ritmo de crescimento, né? E que essa diminuição seria necessária, vamos dizer assim, né? E para algumas pessoas dizer que não, que ela ia acontecer de qualquer jeito, né? Que ela ia ser forçada pela própria macroeconomia. Então, essa era uma parte da discussão, quer dizer, que existia no final do milagre nessa época, junto com aquela discussão que a gente viu na aula passada, em relação à questão de distribuição de renda. Então, você tem vários debates ali no final do milagre sobre a manutenção do milagre e sobre os efeitos do milagre, a manutenção da taxa de crescimento, que é esse debate que a gente está passando agora, né, e sobre os efeitos do milagre do ponto de vista distributivo, é o que a gente viu na aula passada. Né? E nesse momento, então, eu tenho uma transição de governo. Né? Eu tenho a saída do Médici,
na foto à esquerda, e a entrada do Geisel, que está à sua direita. Né? Apesar dessa foto ser uma foto que parece simpática, certo? Quer dizer, né, as pessoas parecem tranquilas, né? Essa transição não foi uma transição tranquila. Né? Mesmo ela sendo dentro do governo, certo? Dentro das hostes militares, vamos dizer assim, ela representa, na verdade, uma transição de dois grupos que são, de certa forma, diferentes. Né? Não vou aqui entrar muito nessa discussão, essa é uma discussão mais de ciência política, tal, mas ela é importante. Né? Tem uma coletânea de livros que é muito legal. Se vocês tiverem tempo e oportunidade de ler, é uma coletânea de livros editada por um jornalista chamado Hélio Gaspari. Né? E esse Hélio Gaspari tem vários livros sobre a ditadura. Cada um tem um nome, ditadura envergonhada, ditadura não sei o quê. Então, acho que são 4 ou 5 volumes. E ele usa muito essa ideia, certo, de que os militares não eram uma comunidade homogênea naquele momento. Existiam vários grupos. E o grupo do Geisel é o grupo, vamos dizer assim, muito ligado ao grupo originário, né, o grupo do Castelo Branco, o pessoal vai chamar a facção castelista para muita gente, que é uma oposição da facção do Médici. Né? O Médici é mais ligado a uma outra facção que se inicia com o Costa e Silva, que o pessoal costuma chamar de linha dura. Aí, certo? Quer dizer, né? Então você tem a oposição entre a linha dura e a facção castelista. Né? É melhor usar castelista do que linha mole. Né? O que também não era verdade, né? Eles não eram tão molezão, não. Qual é a separação entre as duas facções? Qual é a diferença entre as duas? É uma diferença essencialmente política. Né? A linha do Geisel, a linha castelista, vamos dizer assim, ela tinha uma previsão, vamos dizer assim, de uma devolução do poder aos civis um pouco mais rápida, não que fosse imediata. Né? Tanto é que o Geisel vai assumir e vai impor um processo de abertura lenta, segura e gradual. Certo? Lenta, gradual e segura, enfim, alguma variação nesses termos. Né? Então, o Geisel ele vai impor esse processo de abertura, né? E a linha ligada ao Médici, a linha dura, ainda achava que não era momento de começar o processo de abertura, que ainda operações, vamos chamar assim, de profilaxia, né, de limpeza política no Brasil, ainda eram necessárias, ou seja, ainda era necessário aprofundar o processo de, enfim, expulsão, de acabar com a esquerda, os comunistas, sei lá mais o que, certo? Quer dizer, e eu precisava de mais tempo para essa devolução do poder aos militares. E então a linha do Geisel já via uma devolução não imediata, mas que nos próximos 10, 20 anos isso poderia acontecer, e precisava começar a relaxar a condução das questões políticas por parte dos militares, né? Então começar a ir devolvendo pouco a pouco, né, o poder aos civis, né? Fazer já, talvez, ao invés de continuar a expulsão das pessoas, já fazer um processo de reabertura, portanto, de volta, vamos dizer assim, de alguns exilados, etc. Né? Diminuição um pouco dos IPMs e né, ter um debate todo em torno das torturas nas casernas, etc. Enfim, ter uma oposição forte. Né? Essa oposição, obviamente, é velada, né? Não é uma oposição muito explícita, apesar de, voltando aí aos livros do Gaspari, ele inicia o seu livro inicial, certo? Mostrando um fato dessa oposição entre esses dois grupos. Né? Quando o ministro do Geisel, o ministro do Exército, o ministro das Forças Armadas, enfim, eu não me lembro exatamente o cargo, mas uma alta patente nas próprias Forças Armadas, tenta dar um golpe no Geisel e tenta destituí-lo do poder, né? O golpe em 77, né? Então, o golpe do Frota, né? Que é o ministro, e o Geisel conseguiu, vamos dizer assim, impedir de perder o cargo, etc. Então, esse debate, essa discussão,
vamos dizer assim, essa conflagração entre esses dois grupos, primeiro, não foi uma coisa que se encerrou na própria eleição do Geisel, ela se manteve, né? Esse conflito com o Frota é em 77, né? A eleição é em final de 73. Então, é um conflito que durou muito tempo, não é certo? Essa linha dura, vamos dizer assim, assombrou o governo Geisel durante um bom período de tempo. Né? E por que isso é importante do ponto de vista econômico? Né? Você pode talvez dizer que essas duas linhas tinham algumas diferenças do ponto de vista econômico. Alguns autores tentam mostrar essas diferenças, não são um pouco mais... o Geisel, claramente, vai ser um governo claramente mais estatizante, tem um alinhamento com os Estados Unidos não imediato. Né? O Geisel visitou praticamente todos os países do mundo, menos os Estados Unidos. Né? Faz um famoso acordo nuclear com a Alemanha. Né? Então, tem talvez um não alinhamento direto com os Estados Unidos, não que ele tivesse rompido com os Estados Unidos, nada disso, mas um reforço daquela ideia de uma política externa de terceira via por parte do Geisel, e claramente uma política mais estatizante, etc. Enfim, agora, o que assombra mesmo, né, é a questão política, certo? Mas, do ponto de vista econômico, a gente não pode esquecer que, apesar de todos esses problemas que a gente conversou agora, certo? O Médici deixa a economia brasileira, apesar de todas as críticas, crescendo 13% ao ano. Certo? Quer dizer, então, tem aí uma sombra muito forte sobre o Geisel de que, olha, a nossa facção aqui, talvez, tudo bem, vocês ganharam aí na hora de escolher o sucessor e tal, mas a nossa facção aqui deixou a economia bombando, certo? Nossa economia estava tirando atrás em relação ao resto do mundo, a gente estava crescendo 10%, 12%, 13% até o final do processo. Né? Então, qualquer passo em falso do Geisel, do ponto de vista da condução econômica, e principalmente uma diminuição muito forte do ritmo de crescimento, poderia colocar em dúvida, certo? E colocar a gestão do Geisel numa situação difícil politicamente, não só com a oposição civil, vamos dizer assim, mas principalmente dentro do seio militar. Né? Então, o Geisel tinha uma vulnerabilidade nesse sentido política, dado que a facção contrária a ele tinha governado o país no período anterior e tinha deixado o Brasil, apesar de alguns problemas que tinham que ser resolvidos, vamos dizer assim, crescendo de maneira muito forte. Então, essa sombra sempre vai pairar por cima do Geisel, e para muito analista do governo Geisel, essa sombra, vamos dizer assim, fez com que o Geisel tomasse determinadas atitudes que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então, só para a gente ressaltar a importância dessa questão política. Vai ter uma outra questão política importante no governo Geisel, mas eu vou deixar isso para a próxima aula. Aqui, essa questão inicial, importante, dentro do próprio seio militar. Né? É óbvio que o Geisel também enfrenta um problema junto à oposição civil, que, como a gente viu na última aula, ganhou um trunfo no debate, se é que pode existir o debate nesse período, mas ganhou um trunfo importante, que é a questão da distribuição da renda. Né? Então, a oposição, como eu disse na aula passada, ela se reestrutura no Brasil, começa a se reestruturar no Brasil nesses anos 70, certo? Abandonando talvez um confronto mais direto, né, com as Forças Armadas, e indo para uma pressão política mais velada, contando inclusive com o fronte externo, etc., né, e usando muito os argumentos de justiça política, e esses argumentos vão forçar muito a barra em torno, então, tanto do processo de abertura política, de diminuição dos constrangimentos, vamos dizer assim, individuais que as pessoas sofrem, da repatriação, vamos dizer assim, de alguns exilados, etc., né? E de uma série de questões de justiça, de liberdade de imprensa, liberdade de... Enfim, e se acopla a isso, né, a discussão sobre justiça social, justiça econômica,
em função das discussões sobre distribuição de renda. Né? Então, o Geisel está numa situação não muito simples. Né? Estou tentando montar um pouco com vocês aqui os limites que ele tem para a ação. Ele tem uma oposição dentro de casa, vamos dizer assim, dentro das casernas, que diz para ele, olha, cuidado com o que você vai fazer com a economia, certo? Quer dizer, porque eu já não gostei do que você tomou meu lugar aí, certo? Mas eu deixei essa economia bombando. Né? Por outro lado, tem uma série de economistas que estão dizendo para ele, certo? Falando, põe um pé no freio aí desse crescimento, certo? Porque certas questões econômicas, como a inflação, como essa vulnerabilidade externa, estão aparecendo aí. E se você não botar um freio, vai vir um freio por si só, certo? Vai vir uma crise, a gente vai ter um problema. Então, vamos diminuir um pouco o ritmo de crescimento. Né? Então, tem um conflito ali direto, certo? E ainda tem a questão da distribuição de renda. Né? E na questão da distribuição de renda também tem um problema, certo? De que o próprio discurso do governo, aí do governo anterior e desse governo, de que você aceita que a distribuição de renda piorou durante um período do milagre, mas você também aceita de que é uma piora momentânea. Vamos lembrar da curva em U da distribuição de renda, certo? Quer dizer, ou seja, piorou no início, né? E agora, daqui para frente, se a gente manter o crescimento, certo? Essa distribuição de renda vai ser revertida. Esse, pelo menos, é o discurso do governo, certo? Quer dizer, é o discurso do Langoni, é um discurso que o governo Geisel também vai usar para discutir a questão da distribuição de renda, também não vai aceitar que foi problemas de política econômica, de reformas, etc. E vai aceitar de que a questão distributiva foi um problema que aconteceu durante um crescimento desequilibrado, mas que seria reversível. Né? E essa reversão, ela é tanto mais factível quanto mais o crescimento continuar. Se você continuar o crescimento e corrigir os desequilíbrios, né, é mais fácil você acertar, voltar ao índice de Gini mais razoável, vamos dizer assim. Né? Então, esse é um pouco o Geisel. Muitos economistas dizendo para ele botar um pé no freio, a questão da distribuição de renda dizendo para ele talvez não seja uma boa ideia, né? E uma questão política de que botar o pé no freio pode significar um crescimento muito forte de uma oposição interna, né, vamos dizer assim, de uma oposição entre os militares. Então, esse é o cenário que o Geisel tem que tomar decisões ali. Só que esse cenário vai se complicar, e muito, certo? Com mudanças do lado externo da economia. Né? O que acontece no lado externo dessa economia? Tá? Vão acontecer duas coisas. Uma já vinha acontecendo, certo? Que é o fim do chamado Acordo de Bretton Woods. Né? O Acordo de Bretton Woods, uma cidadezinha perdida lá no meio de New Hampshire, nos Estados Unidos, foi uma cidade onde se construíram, vamos dizer, os acordos foi durante ainda a Segunda Guerra Mundial, onde se criou o FMI, onde se criou o Banco Mundial, onde se montou o sistema monetário internacional do pós-Segunda Guerra Mundial. E esse sistema, não vou entrar em detalhes enormes, certo? Quer dizer, quem fez o curso de História Geral 2, certo? Deve ter visto um pouco isso comigo, pelo menos. Né? Esse sistema ele está baseado em câmbio fixo. Né? Com os Estados Unidos mantendo uma espécie de um lastro em relação ao ouro, né? Então o dólar estava lastreado em ouro, e as outras moedas fixaram essas taxas de câmbio com os Estados Unidos, com algumas possibilidades de mudança das taxas ao longo do tempo. Né? E é esse acordo que está sendo rompido aqui desde o final dos anos 60. Há uma enorme dúvida, né, que é o chamado paradoxo de Triffin, né? Uma enorme dúvida sobre até onde os Estados Unidos não estavam exagerando na emissão. Né? Outra coisa é que o dólar passa a ser a moeda corrente internacional, a moeda de transação internacional principal. Né? Não era isso que tinha sido decidido em Bretton Woods, mas foi assim que aconteceu. Né? E o paradoxo de Triffin diz que você tem um debate, vamos dizer assim, né? De um lado, os Estados Unidos têm que aumentar a oferta de dólar no mercado para dar liquidez às transações internacionais, mas esse aumento de liquidez que os Estados Unidos dá pode ser visto pelos outros parceiros, né, pelo resto do mundo, como um exagero na emissão de dólares, né, com um certo oportunismo dos Estados Unidos, que está emitindo o papel, né, pagando suas contas com essa emissão de papel. Né, então, como que ele põe dólar no mercado? Através de déficits, né, tanto de déficits públicos, como principalmente de déficits externos,
né? E esses déficits cresceram nos anos 60, nos anos 70, no começo dos anos 70, tem guerra do Vietnã, tem um monte de contas aí, e vários países europeus começam a ter essa dúvida, né, que o Triffin, que é um economista belga, apontava, né? Então, o Triffin, ele mostrava que tinha uma certa contradição entre emissão e você ter uma certa confiança no dólar, né? E essa confiança começa a ser rompida, né? Por exemplo, o Charles de Gaulle, né, que foi presidente francês nos anos 60, ele disse que não confia mais no dólar, que os dólares aumentou muito a emissão, e ele resolve trocar os dólares que ele tem em reservas por ouro. Então ele pega os dólares e vai no mercado de ouro comprar, e ele quer comprar com a taxa de câmbio oficial que os Estados Unidos, né, propôs. Então, no fundo, é quase que um ataque especulativo que o governo francês faz contra o dólar. Nesse processo todo, em 71, né, o Nixon, né, presidente norte-americano, ele abre mão da conversibilidade. O que é abrir mão da conversibilidade? Ele fala, olha, o dólar está aí ainda, certo? Vou continuar emitindo e tal, mas aquela taxa de câmbio que você troca $1 por X gramas de ouro não vale mais. Né? Eu não garanto mais essa taxa. Quanto vai valer o dólar em relação à grama de ouro? O que o mercado quiser. Então, o dólar, em relação ao ouro, começa a flutuar de maneira nova, rompendo uma das bases do sistema de Bretton Woods. Aí tem ali, nesse período, uma enorme discussão, criar um novo sistema, voltar a taxas de câmbio diferentes, né? E o dólar vai perdendo valor, principalmente em relação ao ouro, nesse período. Né? Em 73, vendo que essas discussões todas não iam dar muito certo, né? Os outros países, né, principalmente os países europeus, Japão, enfim, né, os grandes países, abriram mão das suas taxas fixas de câmbio. Então, em 71, o Nixon abre mão do câmbio fixo entre dólar e ouro, né, dessa relação fixa entre dólar e ouro. Essa relação passa a variar, ou seja, o dólar não tem mais ancoragem no ouro, né, não tem mais, né, desde esse momento, a gente nunca mais teve nenhuma moeda ancoragem em qualquer coisa, né? E os outros países, né, levaram 2 anos, mas falou, bom, se o dólar está variando em relação ao ouro, eu vou deixar as minhas moedas, né, a moeda de cada um dos países, variar em relação ao dólar. Então, a partir de 73, no início, as pessoas ainda acham que isso é temporário, que esses debates todos ainda vão dar frutos e a gente vai voltar a construir um sistema com câmbio fixo, mas esses debates, vamos dizer assim, eles existem até hoje, e até hoje, desde 73, a gente vive um sistema internacional de câmbio flutuante. Então, o que você tem em 73, de fato, é a passagem de um sistema monetário internacional baseado em câmbios fixos, em taxas fixas de câmbio, com poucas oportunidades de mudança de patamares entre as moedas principais, para um sistema de câmbio flutuante. Né? No início, visto como temporário, mas principalmente a partir de 75, você começa a ver isso como permanente. Né? Por que eu digo 75? Porque em 75 se mudam alguns artigos ligados ao FMI, que dão o papel do FMI, né? E eles são assinados pelos países, e um dos papéis do FMI era garantir um sistema de câmbio fixo. Né? Então, em 75, esse artigo do Estatuto do FMI é revertido, dizendo que o FMI tem que tentar manter uma certa estabilidade nas taxas de câmbio, mas não mais um câmbio fixo. Ou seja, admite-se a flutuação das taxas de câmbio. E se vocês olharem por esses gráficos aqui, né, você vê que o câmbio vai, de fato, flutuar. Né? Na linha de cima eu estou com relação dólar e ien, na linha de baixo eu estou com relação dólar-libra, se eu não me engano. E você vê como ele vinha fixo, né, de repente começa a flutuar, e flutua bastante. Certo? Quer dizer, então, né, você tem essa primeira grande mudança no cenário internacional, que é uma passagem do sistema de taxas de câmbio flutuante para o sistema de taxas de câmbio fixas. Né? Então, o próprio FMI já não sabe mais o que vai fazer e tal, e depois ele vai resolver. E essa mudança, né, e essas mudanças todas têm muitos efeitos em vários lugares. Né? Então, por quê? O que você fez aqui? Você criou um enorme risco no sistema, que é o risco de flutuação das taxas de câmbio. Você vê o dólar caindo em relação, por exemplo, ao ouro ou em relação a outras moedas, se, vamos dizer assim, uma determinada commodity
está cotada no mercado internacional em dólar, né? Essa moeda, essa mercadoria, essa commodity cotada em dólar, ela começa a perder o seu valor em relação ao ouro, em relação a outras moedas, ou em relação a outras mercadorias que estão cotadas em algum outro preço, alguma outra moeda, né? Então, isso cria instabilidade em vários mercados internacionais, inclusive vários mercados de commodities, né? Eu não estou aqui dizendo, mas eu estou dizendo sim, certo, de que o choque do petróleo se deve a essa mudança no mercado de commodities, né? Na verdade, o choque do petróleo tem vários aspectos, né, inclusive políticos, ligados à geopolítica ali do Oriente Médio, né, a várias questões, né, de outras ordens, mas o que eu quero chamar a atenção é que essa instabilidade do mercado de câmbio é mais um elemento, né, a fazer com que quem pudesse tentasse se proteger em relação a essas flutuações cambiais que estão acontecendo agora. E uma forma de se proteger em relação à flutuação cambial é simplesmente aumentar o preço da commodity, né? Quem pode aumentar o preço das commodities? Quem tem poder de mercado. No caso do petróleo, certo? Como eu tenho um certo sistema oligopólico naquele momento de oferta de petróleo, né? São poucos países, né, a ofertar e muitos países a demandar, certo? Quer dizer, né, a OPEP ali, né, também motivada por questões políticas, eu não estou tirando isso da frente, né, tem ali uma atitude de controlar a oferta, né, e promover o aumento dos preços do barril de petróleo, que se multiplica por 4 nesse período, né? O que vai significar, nesse aumento, né, do preço do petróleo, vai significar uma transferência de renda em termos internacionais. Você pegar todo o PIB do mundo, é como se eu estivesse tirando 2% dos compradores de petróleo e passando esses 2% para os vendedores de petróleo. É uma transferência gigantesca, não é um choque pequeno, não é uma marolinha, certo? É um choque pesado e pegou a economia mundial pela frente, certo? Então, aqui, certo, eu tenho aqui um pouco fazia muito tempo que o petróleo oscilava, vamos dizer assim, num patamar muito baixo de preço. Você repara aqui pelo gráfico, né, que justamente em 73 há um choque muito significativo do preço. Depois de 79, a gente tem o segundo choque do petróleo, que a gente está falando ainda só do primeiro, né? Então, você tem aqui um choque do petróleo, né, causado aqui pelo embargo da OPEP, né, pelo embargo das ofertas da OPEP, né, que vai fazer o preço do petróleo subir bastante, vamos dizer assim. Aí vai depender aí, né? Mas o que eu chamava a atenção é que o preço do petróleo sai de 3 dólares o barril para 12 dólares o barril, se você pegar o preço nominal no mercado internacional, né? Se deflacionar isso pelo dólar, né, aí o preço ainda sobe mais. Mas, enfim, o preço aqui é multiplicado por 4, né? E isso causa 2 efeitos sobre os países compradores, né? São 2 choques que esse aumento do preço do petróleo afeta os outros países. Um, diretamente no preço, né, dos produtos, né? Então, você tem um efeito preço, é um choque de custos, vamos dizer assim, nas economias. Então, você vai ter uma inflação não de demanda, uma inflação de custos aqui, certo? Quer dizer, é um choque externo que aumenta o preço de uma commodity extremamente importante, enquanto as pessoas não conseguem se livrar dessa commodity, certo? E você precisa dessa commodity, ela vai ofertar os preços dos produtos derivados, e isso vai ter um efeito de inflação sobre os países. E o segundo efeito, certo, no balanço de pagamentos dos países, né? Vai aumentar a importação, o valor das importações de praticamente todos os países, né? Como os países vão reagir a esses 2 choques, né? No início, normalmente, com políticas restritivas, né? Vão tentar frear o crescimento econômico, né, para conter o processo inflacionário, né? Mesmo sabendo, certo, de que um controle de demanda frente a um choque de oferta talvez não seja a melhor forma de controlar uma inflação de custos, certo? Quer dizer, mas não tem muita outra forma, né? A não ser que você comece de novo a congelar preços, alguma coisa parecida com isso, a não repassar o preço para a gasolina, essas coisas todas. Aí você assume um déficit público nos países, ou subsidia, alguma coisa assim. Mas
normalmente a maior parte dos países foi, num primeiro momento, para políticas restritivas, né? E, do outro lado, né, essa política restritiva também, num primeiro momento, tentava reduzir as importações de petróleo e reequilibrar o balanço de pagamentos. Essa redução da demanda por petróleo também, em vários países, foi feita, além de uma redução de demanda, certo? Por alguma mexida na taxa de câmbio, por alguma desvalorização de câmbio de alguns países, né? E é nessa hora, quando você percebe que você pode desvalorizar o câmbio para tentar enfrentar o choque do petróleo, e isso diminui a tua necessidade de fazer política restritiva, é que a ideia de que taxas de câmbio flutuante em termos internacionais não é tão ruim, né? Porque eu posso usar um mecanismo cambial para fazer frente a esse desequilíbrio nos balanços de pagamentos, né? Então, note que os países eram todos contra o câmbio flutuante porque tinha muito risco. Durante o choque do petróleo, certo? A gente diz que o risco aumentou por conta dessa flutuação e até o aumento do preço do petróleo até pode ter sido uma reação a isso. Mas os países também reagiram ao choque do petróleo, vários deles, com alguma desvalorização de câmbio, né? E essa desvalorização de câmbio evitou que as políticas restritivas fossem muito restritivas e causassem muito desemprego nos países, né? E o pessoal tentou diminuir esse processo de estagnação, né? Essa ideia de estagflação, que a gente chama de inflação por conta do choque de custos, mais uma estagnação por conta de uma política restritiva para combater problemas de balanço de pagamentos, né? Então, essa ideia de estagflação, né? A desvalorização de câmbio poderia aliviar um pouco, principalmente a estagnação, né? Isso foi usado por vários países. E nessa história, que vários países eles olharam e falaram: bom, esse é o lado positivo do câmbio flutuado, certo? Eu posso usar a taxa de câmbio agora para enfrentar problemas de balanço de pagamentos, né? E o que é considerado uma medida temporária, você vê que funcionou mais ou menos bem em condições de adversidade, de choque do petróleo. Os governos começaram a parar de negociar uma volta a um câmbio fixo, né? E assumiram o câmbio flutuante. Aí você tem alguns encontros aí do FMI que vão, vamos dizer assim, vão fixar essa ideia vão endossar o sistema de taxas flutuantes, que é o que vale até hoje, né? Agora, essa mudança no cenário externo, certo? Quer dizer, tem mais um efeito que eu queria chamar a atenção, né? Você tem uma situação de liquidez internacional bem interessante. Então, o que acontece? Antes do choque do petróleo, essas coisas todas, a liquidez no mercado internacional já era relativamente boa, né? Cresceu muito um negócio chamado euromercado, né? O mercado internacional, os capitais começaram a circular mais internacionalmente. E quando veio o choque do petróleo, esses 2% do PIB mundial indo parar na mão dos donos, vamos dizer assim, do petróleo, no pessoal da OPEP, certo? Quer dizer, quando você olha isso, certo? Quer dizer, esse dinheiro, eles não vão pegar esse dinheiro e construir escolas e fazer investimentos nababescos nas suas empresas, nos seus países, certo? Muito disso, certo, vai para o mercado financeiro internacional. Então, e esse mercado financeiro internacional, ele vai ter, de um lado, vamos dizer assim, esse dinheiro que vem do petróleo, o pessoal vai chamar de petrodólares, né? Então, esses petrodólares começando a circular, principalmente no mercado europeu, certo? No mercado europeu, com a atuação muito forte dos bancos americanos no mercado europeu, né? Então, passa a operar ali, certo? E a demanda por produtos começa a cair, a demanda por dinheiro começa a cair porque os países normalmente freiam a economia. Então, a demanda por esses recursos internacionais, nossa, estou com um caminhão fazendo propaganda aqui do lado, começam a diminuir, né? Então, eu tenho um aumento da oferta de liquidez, certo? E uma diminuição da demanda, por conta do ajuste dos países. Então, está sobrando dinheiro no mercado internacional, né? Então, tem uma liquidez boa, taxa de juros muito baixas, né? Então, eu tenho aí uma oportunidade importante que tem financiamento barato no mercado internacional.
Só tem um detalhe esse financiamento internacional, esse financiamento no mercado internacional. Qual é o detalhe? Né? O sistema bancário, que prevalece aqui, a gente não tem um grande mercado de capitais. Aqui. A gente ainda tem um sistema operando muito num sistema baseado em bancos ainda. Certo? Esse sistema bancário ele vai mudar a forma como ele opera nos seus empréstimos. Ele vai começar a usar muito taxas de juros flutuantes. Até então, ele usava taxa de juros fixas. Então, você ia contratar um empréstimo sei lá, de 5 anos, você pegava o empréstimo e fixava a taxa de juros de acordo com as suas condições enquanto devedor. Ali, você analisa as condições do devedor e calcula o empréstimo. Então, aparecia o Brasil ali e falava, olha, você é um devedor mais ou menos, a gente tem certa dúvida sobre você, não sei se você é um bom pagador ou não. Normalmente, a gente empresta aqui a 5% de juros ao ano, certo? Mas você tem certas dúvidas, né? Vocês ficam abaixo do Rio Grande, apesar de tudo, vou fazer um empréstimo a 7%. Então, você paga 2% a mais do que os juros que normalmente as pessoas pagam, porque você não costuma ser um bom credor. Ou o contrário, qualquer coisa assim. Mas, de qualquer maneira, tua dívida está fechada. Você pegou aquele empréstimo por 5 anos com taxa de juros de 7% ou alguma coisa assim. Esses números são exemplos, não são verdadeiros. O que muda agora? Né? O que muda agora é que você vai ter uma espécie de uma indexação da taxa do empréstimo. Então, o teu empréstimo vai ser assim agora. Você vai lá, eu quero um empréstimo por 5 anos. Então, o seu empréstimo, você vai pagar o seguinte, né? Nos empréstimos aqui, eu costumo olhar muito para LIBOR, né? Ou para Prime Rate. O que são LIBOR e Prime Rate? Não? São o que no Brasil é a Selic. Né? É uma espécie de média, vamos dizer assim, das taxas dos principais títulos, num caso inglês, no outro caso americano, no mercado internacional. Né? Então, é uma espécie de taxa de juros de referência internacional, dado a partir de quanto está cotado os títulos públicos dos principais países, aí, no caso, Estados Unidos, Inglaterra, etc. Né? E aí, a partir disso, certo? Quer dizer, o que acontece é que você vai negociar assim. Então, quanto que eu vou pagar de juros? Você vai pagar LIBOR mais, ou você é brasileiro, você não é bom pagador, mais 3%. Então, qual é a minha taxa? Qual é o meu empréstimo? Então, o empréstimo é de 5 anos, você vai pagar no dia que estiver vencendo os juros para pagar, uma taxa de juros equivalente à taxa LIBOR daquele momento, mais 3%, 4%, alguma coisa assim. Né? Então, a taxa de juros começa a flutuar. Por quê? Porque a LIBOR flutua. Né? Quanto que é a LIBOR hoje? Hoje é baratinha. Hoje é pequena, hoje é 2%. 2% mais 4% até barateou os juros. Barateou porque tem muita oferta, etc. Mas ela é arriscada. Por quê? Porque essa LIBOR pode variar. Os 2%, 3% que você contratou a mais da LIBOR, essa não flutua, essa você fixou com o teu acordo com o banco. Mas você deixou uma coisa flutuar, que é a LIBOR. Né? Então, essa foi uma estratégia do sistema financeiro internacional também de proteção. Né? Já que ela está arriscada no câmbio, certo? Quer dizer, ela falou, bom, eu vou... se o dólar cair muito, vamos dizer assim, né, a LIBOR pode ser que depois suba, certo? Ou desça. Certo? Então, eu estou tentando fazer uma espécie de hedge nos meus empréstimos, associando as variações nessas taxas referências internacionais com as variações cambiais. Né? Mas, enfim, isso é um outro problema, é a razão pela qual o sistema bancário mudou de formato. Então, o que eu tenho no mercado financeiro? Eu tenho um mercado financeiro cheio de dinheiro, um dinheiro barato, aparentemente, né? As taxas de juros, inclusive a LIBOR e a Prime Rate, tão baratas, mas com uma pequena diferença em relação ao passado. Né? Essas taxas elas oscilam, dependendo, pode ser que ao longo do tempo essa LIBOR, essa Prime oscila. Né? Só para a gente terminar a nossa historinha aqui, o Brasil vai captar muito dinheiro no mercado financeiro internacional, com essa taxa de juros flutuantes. O que vai acontecer lá em 79, em 1980,
é que essa prime rate, essa taxa de juros americana, dos títulos americanos, vai subir e subir muito, né? Muito forte, uma subida das taxas de juros dos Estados Unidos no começo dos anos 80, um pouquinho antes do Reagan assumir, depois que o Reagan assume, sobe mais ainda, né? Então o Brasil se endividou feito maluco, tá certo? Quer dizer, com taxas aparentemente baixinhas, tá certo? Mas comprou um risco, né? E esse risco vai acontecer, né, nos anos 80, que está uma parte disso é a chamada crise da dívida externa nos anos 80. Mas vamos para isso. Espero que esteja claro aqui. Então, eu tenho um mercado financeiro super mais arriscado, né, com o câmbio mudando, né, o choque do petróleo acontecendo, certo? E o mercado financeiro líquido, barato, mas com uma cláusulazinha ali que a gente tem que tomar cuidado, né? E aí a gente volta agora para o Brasil, né? Qual é o efeito do choque do petróleo no Brasil? É o que mesma coisa que aconteceu no resto do mundo, né? Você tem um choque de custos, da inflação, e no balanço de pagamentos o valor das importações cresce. E eu tenho uma certa dificuldade com as minhas exportações, porque os outros países estão botando o pé no freio também, certo? Então, os outros países põem o pé no freio, eu tenho dificuldade com as exportações brasileiras para esses outros países, né? Então, a gente vê aqui a balança comercial brasileira entre 72 e 74. Né? Você olha, as importações e as exportações, em 73 elas tinham até ajustado, né? A gente falou, olha, está ali, fechou a balança comercial porque as exportações cresceram muito em 73. Aí você olha em 74, você tem um enorme crescimento das importações. Se você olhar para os dados que estão ali, né, você tem um crescimento dessas importações por conta de crescimento que já vinha acontecendo nas importações, que é o tal do milagre acontecendo, né? Então as importações iam crescer, bens de consumo cresce, bens de capital cresce, mas vocês veem o efeito da crise do petróleo, né? Combustíveis e lubrificantes aumenta gigantescamente, assim como matérias-primas, aí a diferença entre petróleo bruto e os derivados, né? E tem outras commodities, além do petróleo, que também aumentaram seus preços nesse período aí, né? E você olha na última linha que as exportações até cresceram, mas já menos. Então eu tenho um baita déficit na balança comercial. Eu saio de uma balança comercial em 73 ajustada no limite, né, para uma balança comercial muito deficitária aqui, certo? Da ordem aí de 4,5 bi, certo? De déficit na balança comercial, né? Então, aí a situação... Professor, Pois não. foi em 74 que começou esse choque do petróleo? Sim, é na passagem de 73 para 74. O aumento do preço basicamente reflete-se na balança de pagamentos brasileira de 74. Entendi, obrigada. Você tem alguma coisinha um pouco antes, mas é muito pouco, né? O choque mesmo, aquela mudança brusca é 74. Então, aqui a gente repõe aquela discussão do Geisel. O que fazer, né? Só que agora você ainda tem, além daqueles negócios de que a gente estava falando, de que o milagre tem que segurar o crescimento, porque senão vai estar problema de inflação, vai estar problema do balanço de pagamentos. Agora, o problema da inflação aumentou muito por conta do choque do petróleo, e o problema do balanço de pagamentos aumentou muito por conta do choque do petróleo, né? Então, o Geisel tem ali que tomar uma decisão, né? Como é que eu vou enfrentar, né? Então, ao longo de 74, justamente quando é o primeiro ano de governo dele, né, e ele está escrevendo o segundo PND, por isso que a gente vai chamar o segundo PND é um problema importante, ele está tomando a decisão do que fazer, né? Ele está ali, eu deixei ali uma série de, até os discursos do Geisel sobre isso, para vocês, enfim, se quiserem ver na página. Mas vamos dizer assim, o que está na mão dele fazer, no fundo, ele tem duas opções na mão, né? Essa chamada dicotomia que está na literatura entre ajustamento e financiamento. O que é a opção ajustamento? Vamos fazer o que o resto do mundo fez. A gente desvaloriza o câmbio e contém a demanda, né? E a gente então desvaloriza o câmbio e segura a demanda do país. Então, estava crescendo 13% ao ano, vamos baixar esse crescimento. E não é para baixar para 9%, né? É para baixar, né? Baixar mesmo, baixar para 3%, 4%, 2%, sei lá. Fazer um ajuste forte. Esse ajuste era já necessário sem o choque do petróleo, com o choque do petróleo ficou mais necessário ainda, né?
E essa contenção de demanda segura também os processos inflacionários e os equilíbrios externos. Né? E a gente acopla isso com a desvalorização de câmbio. Essa é a primeira opção. Qual é o problema dessa opção? Vamos voltar aqui. Muitos países fizeram essa opção. Qual é o problema no Brasil com essa opção? Primeiro, a questão política, que a gente já viu. Né? A questão política, principalmente com diminuir o ritmo de crescimento, vai me dificultar resolver o problema da inscrição e, principalmente, a sombra do Médici vem por cima de mim. Né? Dificilmente ele vai entender e vai deixar de usar politicamente o fato de que a economia parou de crescer e vão dizer que se a economia parou de crescer não justifica mais a ditadura militar, então é melhor mudar o presidente que está aí e vamos voltar a crescer. Então tem uma questão política que não é pouco importante. E tem algumas questões econômicas que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, principalmente com a questão cambial aqui. Então começa a ter muito debate na economia sobre, por exemplo, a questão cambial. Qual é o debate em relação à questão cambial? Então, por que você quer desvalorizar o câmbio? Se você desvalorizar o câmbio, você vai ter um efeito positivo sobre exportações e um efeito negativo sobre importações. Então, a importação vai cair, a exportação vai subir. Bom, beleza, então ajusto o balanço de pagamentos, e posso até diminuir o tamanho da contenção da demanda. Essa é o que qualquer livro de balanço de pagamento, qualquer livro de economia fala. Acontece que você tem um outro efeito, que você não pode esquecer, que é quanto que a desvalorização de câmbio também tem de efeito sobre a inflação, o tal do pass-through. Aí eu vou ter dois efeitos sobre a inflação. O efeito do choque do petróleo e o efeito da desvalorização de câmbio. Então, vamos tomar cuidado. E aí vai aparecer uma discussão na economia brasileira, que é uma discussão muito antiga na economia brasileira, sobre as elasticidades. Então, esses efeitos a gente sabe. Desvaloriza o câmbio, aumenta a exportação, diminui a importação e tem efeito inflacionário. Qual é o problema das elasticidades? Qual é o tamanho da setinha? Quanto isso acontece? Ou seja, se eu desvalorizar o câmbio, ou quanto que eu tenho de desvalorizar o câmbio, para ter algum efeito sobre exportação, qual é o tamanho da desvalorização de câmbio que eu tenho que fazer para cair as importações de maneira boa? Vamos dizer. E se eu desvalorizar deste tamanho o câmbio, será que o efeito sobre a inflação já não é muito grande? Então começa a existir uma discussão sobre as elasticidades do câmbio no Brasil em relação à exportação e importação, que, como eu disse, é uma discussão eterna no Brasil, e provavelmente essas elasticidades mudam dependendo do momento, do tempo, certo? Depende muito da pauta de exportação e importações, enfim, mas a gente, é um trabalho permanente, vamos dizer, dos economistas ficar discutindo essas elasticidades, porque é uma decisão fundamental, é uma discussão importante, a gente vai ver várias vezes essa discussão nos anos 70 agora, nos anos 90, vai ter várias vezes essa discussão. Então você vai ter um grupo de pessoas que são os pessimistas das elasticidades, que vão dizer o seguinte, que desvalorizar o câmbio não é uma boa ideia. Por quê? Porque o efeito sobre exportação e importação é pequeno. Desvaloriza o câmbio, eu não exporto muito mais. Eu exporto um pouco mais, está certo, não estou dizendo que está errado. Mas o efeito da desvalorização de câmbio sobre as exportações é pequeno. E sobre as importações também é pequeno. Enquanto isso, o efeito sobre a inflação é gigantesco. Esses são os pessimistas. E os otimistas, vamos dizer assim, os que defendem isso, se eu desvalorizar o câmbio, eu vou ter um baita efeito sobre o balanço de pagamentos, ou seja, as exportações vão aumentar muito, as importações vão cair muito, e o meu efeito sobre o câmbio é muito pequeno. Sobre a inflação é muito pequeno. Então tem um debate aqui, e uma boa parte do próprio governo nesse período era pessimista em relação às elasticidades. Falando, desvalorizar o câmbio vai ter um efeito sobre exportação? Não vai ter muito, porque o efeito grande sobre exportação é a demanda internacional, e a demanda internacional está ruim. Vai ter efeito sobre importações? Vai ter pouco efeito, porque a gente depende tanto de petróleo que não adianta desvalorizar o câmbio para diminuir o petróleo. A gente não vai diminuir a quantidade de petróleo porque a gente desvalorizou o câmbio. E vai ter um efeito enorme sobre a inflação, porque além do petróleo estar mais caro, a gente desvaloriza o câmbio, esse efeito vai ser maior ainda. Então, não sei se é uma desvalorizar o câmbio. E sobre então, uma parte do governo vai nessa linha do pessimismo. Certo? E uma outra questão importante em relação a câmbio, uma questão que não está nos livros de macroeconomia,
mas que é extremamente importante na história do Brasil, certo? Que é o efeito patrimonial da desvalorização de câmbio. O que é o efeito patrimonial da desvalorização de câmbio? Essa é uma coisa, por exemplo, extremamente importante na República Velha, certo? Qual é o efeito de uma desvalorização de câmbio sobre o patrimônio das pessoas? Principalmente, né, de quem importa, né, das pessoas importantes, vamos dizer assim, né? Então, qual é a resposta a isso? Depende de como as pessoas têm a sua estrutura patrimonial. Se eu tenho as grandes empresas, os grandes players da economia brasileira, muito endividados em dólar, desvalorizar o câmbio, eu arrebento as contas dessas empresas. Imagina se você está com uma dívida em dólar e vem uma desvalorização de câmbio. Você continua devendo os mesmos 10 mil dólares, só que agora, em reais, você deve muito mais. A quantidade de juros que você vai ter que pagar não mudou, porque os juros mudou. Os juros não mudaram. Mas a quantidade de reais que você vai ter que levantar para pagar essa taxa de juros aumenta muito, porque o real não vale mais nada em relação ao dólar. Como você deve em dólar, certo? Eu devia 100 dólares, era 300 reais. Agora está em 6 o dólar, eu devo 600 reais. Certo? Quer dizer, então a desvalorização de câmbio ela costuma pegar de maneira muito dura as pessoas que estão endividadas em moeda estrangeira, e principalmente aquelas que se endividaram em moeda estrangeira e que têm parte das suas receitas em moeda nacional. Então, imagina uma empresa que se endividou lá fora, né, pegou dinheiro emprestado lá fora porque estava barato e fez os seus investimentos, mas ela vende no Brasil. Ela vende produtos aqui no Brasil. Ela, sei lá, comprou, fez o maquinário e vende roupa no Brasil. Certo? Essa empresa, se você desvaloriza o câmbio aqui, certo? Ela vai ter um enorme efeito negativo sobre a dívida dela e não tem grandes efeitos positivos, porque ela vende no mercado nacional. Certo? Então, ela não tem aumento de receita e tem um aumento enorme de despesa. Né? Então, esse efeito patrimonial ela tem que ser levado em consideração. Quer dizer, normalmente, os livros de marketing não olham muito para isso. Certo? Quer dizer, mas essa é a questão chave quando você vai olhar câmbio no Brasil. Só as pessoas. Se os grandes empresários estão endividados no Brasil, duvido que o governo desvalorize o câmbio. Ou então ele vai fazer a operação de hedge para proteger, ou seja, ele vai fazer alguma operação para proteger essas pessoas antes de desvalorizar o câmbio. Tentar diminuir esse desequilíbrio que as pessoas têm nos seus patrimônios. Né? Isso aconteceu no governo Fernando Henrique e isso vai acontecer aqui também. Né? O governo também vai olhar para esse efeito patrimonial e vai dizer ele é grande no Brasil. Por que ele é grande no Brasil em 74? Porque o que aconteceu durante o milagre, no período anterior? Né? Eu tive um endividamento do Brasil. O Brasil se endividou muito antes de 74. E quem se endividou muito, lembre-se das aulas anteriores. Quem se endividou muito foram as empresas privadas. Isso, endividamento anterior durante o milagre é 3/4 privado, 1/4 do governo. Então, eu tenho 3/4 de toda a dívida externa brasileira que está na mão do setor privado. E uma boa parte do crescimento econômico que a gente viu durante o milagre não são exportações. Tem alguns que se endividaram e exportam. Então, esse pode, talvez, ter alguma compensação. Mas uma boa parte do crescimento econômico é mercado interno. São empresas de bens de consumo duráveis que vendem no mercado nacional. Então, essas empresas se endividaram lá fora, né, e vendem no mercado doméstico. Então, desvalorizar o câmbio aqui pode quebrar essas empresas, pode ter um efeito de quebradeira nessas empresas, né? E a tua contenção de demanda nem precisa acontecer, tá certo? Porque a quebradeira vai conter a demanda por si só. Certo? Então, tem um risco aqui de quebrar todo mundo. Então, dessa característica aqui de ajustamento, certo? Quer dizer, eu tenho duas partes no ajustamento: desvalorizar o câmbio e conter a demanda. Né? Desvalorizar o câmbio, muita gente olha e fala, olha, é melhor não. Porque tem esses efeitos ou não positivos, certo? Ou esses efeitos negativos. O não positivo é o pessimismo das elasticidades e o negativo é a quebradeira por conta do efeito patrimonial da desvalorização de câmbio. Né? Então, nessa opção ajustamento, o grosso do ajustamento teria que ser em cima de demanda. Né? E aí a questão é política. Né? Qual é a outra opção que eu tenho? É a de baixo. É o financiamento. O que eu tenho no mercado internacional? Tem um mercado internacional baratinho, cheio de dinheiro. Então eu posso pegar dinheiro lá fora.
Então, eu tenho uma crise de balanço de pagamentos, eu tenho um problema na balança comercial, como a gente viu, 4,5 bilhões de déficit comercial. Se você juntar isso com a balança de serviços, né, você vai ter um déficit de balança de transações correntes enorme. O que você faz para cobrir esse déficit? Pega dinheiro emprestado e fecha. Então, vão enfrentar o choque do petróleo com financiamento. A gente financia a crise, a gente pega dinheiro emprestado, está barato lá fora. E a gente mantém o crescimento. A gente pode fazer um ajuste aí nos preços do petróleo aos poucos, para tentar ver se a gente diminui as coisas e tal, mas a gente vai financiando externamente e tentando resolver internamente de maneira mais leve. Isso por quê? Porque tem dinheiro lá fora e o dinheiro lá fora é barato. Qual é o problema disso? Certo? Quer dizer, aparentemente não é tão racional economicamente. Certo? Quer dizer, essa opção de financiamento seria racional se a crise é uma crise curta, passageira, se é uma crise pequena, se é uma marolinha, é normal fazer financiamento para enfrentar a crise. É melhor você fazer um financiamento do que qualquer espirro lá fora você botar uma recessão no teu país. Certo? É isso que serve o sistema de crédito, certo? Para você ir, vamos dizer assim, passando por cima. Então, a racionalidade dessa opção econômica é só se você perceber que essa crise é muito pequena ou que o Brasil, frente a essa crise, não vai ser afetado. Né? O Brasil é um país diferente, nós somos diferentes, porque sei lá o quê, porque a gente é bonito, porque a gente ganhou a Copa do Mundo, porque na Marta Rocha, sei lá o quê, certo? Quer dizer, você, né, vai usar alguma desculpa, certo? Dizer, o nosso país está fora dessa história, né? A crise para nós é pequenininha, então vamos tomar dinheiro emprestado, porque não vou precisar me endividar muito, é passageiro, daqui a pouco eu pago isso aí, certo? Quer dizer, né? Então, essa seria um pouco a racionalidade. E a gente sabe que a crise não é tão pequena, precisa ver o que você imagina na época. Né? Hoje a gente vê, a gente sabe que a crise do petróleo é uma crise grande, certo? Mas, né, e os críticos vão dizer, na verdade, o que você está fazendo é adiando o problema. Né? Você está financiando agora, você está pegando dinheiro lá fora, né, financiando a crise, mas você vai ter que pagar isso lá na frente, certo? Né? E os críticos vão dizer, essa crise não é tão pequena, certo? Essa crise é grande, então você simplesmente está dizendo que o ajustamento que tinha que ser feito hoje, 74, você vai fazer um pouco mais para frente. Quando? Quando não tiver mais dinheiro, quando as pessoas perceberem que você está pegando dinheiro e não está conseguindo, e não vai conseguir pagar. E você vai ter que fazer ajustamento de qualquer maneira. Só que, nesse momento, desse ajustamento lá na frente, vai ser pior, porque eu tenho que pagar, além dos problemas que eu já tenho hoje, toda a dívida que eu contraí no caminho. Né? Então, os críticos, né, principalmente uma parte dos economistas, vão dizer, olha, essa opção de financiamento é uma furada, certo? É muito arriscada, certo? Né? Depende de uma crise ser pequena e que o Brasil ser pouco afetado. Não é o caso. Não é racional economicamente fazer isso. O racional é fazer de cima. Mas o governo, aí como é que vai ficar? Aí você começa a perceber o que o governo vai fazer, e aí você começa a perceber que o governo está indo em direção a essa segunda opção. E aí as críticas começam a aquecer. Não, o governo vai fazer financiamento, está errado. Por que ele está fazendo isso? Por razões políticas. Então, a opção do financiamento, que para muita gente foi a opção que o governo fez, né, nesse momento, foi uma opção equivocada e que foi justificada por razões políticas. Né? Mas é uma opção equivocada. Quando é que a gente vai ver esse problema? A gente vai ver nos anos 80. Nos anos 80, o que acontece? Eu tenho que fazer um ajustamento gigantesco, porque no lugar de ter feito ele em 74, eu vou ter que fazer ele em 80, com uma diferença enorme. Qual? O tamanho da dívida que eu aumentei durante o período 74 a 80. É uma grande asneira o que foi feito. Foi feita uma grande asneira no segundo PND. Optou-se por financiamento, né, e lá a gente simplesmente adiou o pagamento da dívida. Com uma dívida maior, e lembre-se dos juros flutuantes. Em 79, além de ter tido um segundo choque do petróleo, né, eu tenho um aumento das taxas de juros no mercado internacional. Aí o tamanho da encrenca foi muito grande. E o tamanho do ajustamento também foi muito grande. Né? Então é esse um pouco o debate que se estabeleceu ali em 74, 75. Óbvio que você não sabia que você ia ter em 79, essas coisas todas, mas você já anunciava, vai ter um momento, certo? E aí você pega as pessoas que leem hoje essa história, vão concordar com essas pessoas. Olha, de fato aconteceu isso.
o governo se endividou durante os 74 a 79, o governo Geisel é um momento de enorme endividamento, né? E os anos 80 é o pagamento, é o ajuste que tinha que ter sido feito em 74. Só que muito mais grave. Né? Em 81 é menos 4% no PIB, em 83 é menos 3% do PIB. Né? A gente teve uma pandemia, certo? Enorme na economia brasileira nesse período. Né? Então, as pessoas, a partir dessa visão, eles são extremamente críticos em relação ao segundo PND. Né? Porque eles vão dizer que o segundo PND é um financiamento. Aí, nessa historinha toda, vai acontecer o aparecimento, certo, de um outro cara. Esse cara chama Antônio Barros de Castro, junto com Francisco Eduardo Pires de Souza, eles escrevem esse livro em 85, Economia Brasileira em Marcha Forçada. Né? Esse é o Antônio Barros de Castro, ele já é falecido, infelizmente, é um economista muito bacana, muito legal, certo? Vinha várias vezes a Ribeirão, era amigo do Rudinei e tal, ele vinha, adorava frequentar, ver as usinas, como funcionava, é um economista um pouco do chão das empresas, ele gostava muito de ver essas coisas. E ele diz, não, mas espera aí, não é assim. Né? Não foi um financiamento, segundo o PND, não simplesmente foi lá, pegou dinheiro emprestado. O governo que não soube explicar, certo? Quer dizer, o que é o segundo PND? É financiamento? Sim, inegavelmente é um financiamento. Mas é um financiamento, olha, o segundo PND é um pacote de investimentos. O segundo PND não é só pegar dinheiro lá fora para pagar o balanço de pagamentos. É pegar dinheiro lá fora, mais do que pagar o balanço de pagamentos, fazer um enorme pacote de investimentos, né? Um enorme conjunto de investimentos. E esses investimentos têm um objetivo importante, que é promover um ajuste na estrutura de oferta de longo prazo da economia brasileira. Né? Então, ao mesmo tempo que eu estou financiando, mantendo o crescimento econômico, ou seja, é verdade, o governo efetivamente não optou pelo ajustamento, optou por um financiamento. Por quê? Porque não podia diminuir muito o crescimento econômico, é fato, né? Mas essa não diminuição do crescimento vai ser sustentado, essa manutenção do crescimento vai ser sustentado por esse enorme volume de investimentos que ajusta a estrutura de oferta no seguinte sentido: ele vai diminuir a necessidade brasileira de importações e aumentar a capacidade brasileira de exportações. Então, é um financiamento, sim, mas tem uma racionalidade econômica nesse financiamento. Qual é a racionalidade econômica do financiamento? É você fazer uma série de investimentos que te propiciem, no longo prazo, né, no longo prazo, aí 5, 6 anos, aumentar muito a tua capacidade de exportar e diminui muito a tua necessidade de importar sem ter que mexer no câmbio. Né? Então, você vai aumentar a capacidade de produzir produtos para exportação e produzir produtos que te diminuam as importações. Isso é o segundo PND. Então, é um financiamento? Mas não é só pegar dinheiro para pagar aqui os balanços de pagamentos. Né? Tem uma ideia mais inteligente por trás. Né? É verdade que quando o João Paulo dos Reis Veloso, né, que é o autor do segundo PND, é o ministro do Planejamento, né, quando saiu o livro do Antônio Barros de Castro, falou, foi exatamente isso que nós fizemos. Né? Aí perguntou para ele, mas por que você não falou isso lá atrás? Certo? Aí eu falei, vocês aqui não entenderam. Certo? Agora o Antônio Barros ele é professor, ele sabe explicar direito. Tal. Enfim, tem um problema aí na literatura, porque essa explicação do Antônio Barros de Castro vem nos anos 80, certo? Quer dizer, e ficou um bom tempo aí, uma certa discussão meio esquisita. De qualquer maneira, certo? Vamos dizer, esquecendo esse probleminha temporal, né? Então a ideia é que o segundo PND e o governo Geisel efetivamente tenham evitado um ajustamento por razões econômicas, razões políticas, desculpa, feito um financiamento, né? Então se endividou muito no Brasil nesse período para pagar o déficit para os pagamentos, mas mais do que isso, para pagar o déficit para os pagamentos, porque eu vou ter importações nesse processo para fazer investimentos que vão permitir no futuro diminuir as minhas importações e aumentar minhas exportações. Né? Então aí você começa a abrir o segundo PND e começar a ver o que tem no segundo PND. Né? Então o segundo PND, qual é a meta?
crescimento de 10 ao ano. Então, manter o crescimento está claro no segundo PND. A indústria com 12. Né? Na prática, o que aconteceu durante essa fase? O crescimento se manteve elevado na altura de 7. Né? Não é tão ruim assim, é menos do que no Milagre, mas também não deu 10. Mas não é pouco também. Né? Aqui estão um pouco as metas, o que aconteceu de fato. Né? Então, o crescimento foi um pouquinho mais baixo do que se previa, certo? Quer dizer, a inflação foi maior do que se previa também, etc. Né? Agora, o que é importante é dar uma olhada, certo? O que é essa mudança na estrutura de oferta? É enfrentar aquilo que vários economistas diziam na época, que o Brasil estava muito vulnerável externamente na sua estrutura produtiva. Ele dependia muito de petróleo, dependia muito de certas importações de bens de capital, e ele exportava muito pouco. Apesar de ter tido uma melhora nas exportações sobre os produtos agrícolas, né, era preciso ampliar ainda essas exportações em outras estruturas. Né? Então, esse ajuste na estrutura de oferta é completar a matriz industrial brasileira, né, para diminuir as importações de produtos, principalmente intermediários e industriais que eu fazia, e aumentar as exportações também desses produtos. Então, quer dizer, você vai olhar os produtos que você importava muito, os produtos que você exportava pouco e tentar focar. Note que mudou muito o cenário em relação ao Milagre. O Milagre, quais são os setores importantes? É bem de consumo. Agora são esses outros setores. O que eu tenho que passar a produzir internamente, diminuir as importações, são bens de capital e insumos básicos. Então, aqui estão os projetos do segundo PND. Alguns projetos, alguns setores que são alvos do segundo PND. Bens de capital, principalmente bens de capital sob encomenda, que a gente vai chamar. Aqui é basicamente o setor elétrico, né? Eletroeletrônico, né? Turbina de hidroelétrica, essas coisas todas. Né? Ainda tem coisas importantes no transporte, até para você poder fazer as exportações, e você vai apostar em minerais, siderurgia, alumínio, níquel, manganês, cloro, petróleo para caramba, porque você vai diminuir as importações. É aqui que você vai para cima da produção de petróleo, certo? Vai começar a produzir internamente fertilizante, deixar de importar, papel e celulose. Óbvio que um setor fundamental aqui a ser atingido é o setor de energia, certo? Quer dizer, diversificar a pauta de energia, né, para diminuir a necessidade de importação de petróleo, né, tanto produzindo petróleo aqui dentro, certo? Quer dizer, como criando alternativas à gasolina. Certo? Então, vai ter o pró-álcool, vai ter energia nuclear e a construção de Itaipu. Certo? Então, quer dizer, quais são os projetos, segundo o PND, uma parte deles? Né? Diminuir a participação das importações de bens de capital no total, né? Aumentar a produção de aço, né? Aumentar a produção de alumínio e começar a exportar esses troços. Né? Aumentar a produção de zinco, você vê que é muito mineral não metálico. Então, o projeto Carajás faz parte disso, com minério de ferro. Aumentar a produção de fosfatos, essas coisas em Minas Gerais. Aumentar a produção de carvão em Santa Catarina. Aumentar a produção de potássio e cloro em Alagoas e Sergipe. Nunca lembro qual está aí. Aumentar a capacidade hidrelétrica no Brasil. Aí Itaipu é o grande exemplo. Começar a entrar no Brasil na energia nuclear, né? E buscar petróleo. Né? Você fez até um erro aqui. Você foi buscar petróleo na Bahia. Tanto é que você monta o polo petroquímico de Camaçari, na Bahia, no lugar errado. Né? Porque você achava que o petróleo estava ali na bacia de Todos os Santos. Né? Quando você vai ver, o petróleo está mais para baixo, está na bacia de Campos. Né? No fundo, o que você fez em Camaçari, na Bahia, você tinha que ter feito em Campos, ou em, sei lá, Macaé, no Rio de Janeiro. Né? Mas, de qualquer maneira, você vai para cima e você vai começar a achar, vai demorar para esse petróleo achar, aparecer, etc. Mas essa é a ideia do sistema aqui. Certo? Né? Então, aqui um pouco os exemplos dos projetos segundo o PND. Aqui o projeto Carajás, basicamente minério de ferro, etc. Né? Carajás aqui, Itaipu, né? Que é um dos projetos segundo o PND, questão energética, né? Angra dos Reis, né? Que podiam ter feito em algum outro lugar, um pouco mais... Né? Mas, enfim, fizeram no meio lá do litoral, coisa... Enfim, tem gente que acha bonito, mas... tem alguns projetos meio esquisitos, né? A Ferrovia do Aço, algumas coisas que... Ferrovia Norte-Sul, tem os troços e tal. Né? Mas essa é a ideia. Né? Então, os críticos vão apontar para o segundo PND uma opção sem racionalidade econômica,
Está errado. É uma opção sem racionalidade econômica, mas com justificativa política. O Antônio Barros de Castro, que é esse ABC que está aí, que vai ser, no fundo, a voz do governo, diz que tem uma racionalidade econômica, que é a alteração da matriz produtiva. Né, da matriz produtiva. Os críticos, então, vão ser sempre contrários, dizendo que você adiou o ajustamento com ampliação do endividamento. Né? Aqui a dívida, como ela cresce, ela sai de 20 bilhões, 17 bilhões e vai parar em 50 bilhões, né? Durante o segundo PND. Né? O Antônio Barros de Castro e os defensores do segundo PND vão dizer que existe uma mudança na estrutura de oferta que vai gerar uma ampliação das exportações e uma redução das importações que pagam esse endividamento. Então, eu vou gerar saldos na balança comercial para pagar essa dívida que é maior. Então, não é tão irracional do ponto de vista econômico. E aí eu vou. O que aconteceu? Aí eu vou lá para os anos 80. Por isso que eu digo que tem que sempre olhar para os anos 80. Eu chego nos anos 80 e olho, olha, tem a crise da dívida. É o erro do segundo PND. Então, os críticos estão certos. Eu ampliei o endividamento, certo? Aumentou as taxas de juros, tem o segundo choque do petróleo, né? Que vocês deviam esperar, porque vocês sabiam que tinham tomado dinheiro com taxa de juros flutuantes. Chega a crise dos anos 80, como é que eu ajusto? Né? O que é a crise dos anos 80 rapidinho aqui? Certo? Quer dizer, né? Aqui eu aumento as taxas de juros internacionais, então eu vou pagar mais juros, porque eu me endividei mais e as taxas de juros subiram. Né? Eu também vou ter dificuldade de pegar dinheiro emprestado, porque subiu as taxas de juros, ninguém mais quer emprestar para o Brasil, porque os Estados Unidos estão pegando todo o dinheiro. Né? Isso a gente vai ver melhor nas próximas aulas. E eu tenho o segundo choque do petróleo. Eu amplio os problemas de balanço comercial e não resolvo os problemas de balanço comercial. Né? Então, como é que eu vou resolver? Como é que eu vou resolver o problema do balanço de pagamentos nos anos 70, nos anos 80? Eu vou ter que gerar os tais mega superávites comerciais. Eu vou ter que gerar superávit comercial para pagar os juros da dívida. Essa é a solução da crise da dívida dos anos 80. E os críticos vão dizer, como é que você fez isso? Aqui, ó. Essa é a taxa de crescimento do PIB nos anos 80. Sabe aquele ajustamento que você tinha que ter feito em 74, 75, 76? Você vai fazer em 81, 82, 83. Taxa de juros na lua, né? Crescimento baixíssimo, né? Baixíssimo não, negativo, uma recessão brutal. Né? Então, o que o pessoal dos anos 80 fala, é que a solução foi a geração de superávites comerciais nos anos 80 por meio de uma recessão muito mais profunda, né, que eu deveria ter tido se eu tivesse feito um ajustamento nos anos 70. Então, essa é a crítica de uma boa parte da literatura. Né? Além de problemas com contas públicas, inflação, fora os problemas internos, que eu nem entrei aqui. Né? E o que os defensores vão dizer? Não, veja bem, efetivamente, existe uma crise nos anos 80 em função de alguma coisa que não era tão esperável assim, não. Eu tenho um segundo choque do petróleo que ninguém esperava, e a subida das taxas de juros, eu podia até esperar alguma subida das taxas de juros, mas não no montante que foi feito. E eu tive um outro probleminha, né, que uma parte dos investimentos do segundo PND empacaram, é um verdadeiro PAC. Né? Na verdade, o segundo PND parece um PAC mesmo, né? Um PAC. E também ficou empacado no sentido que demorou para esses investimentos começarem a acontecer. Né? Até tirar Itaipu do papel, certo? Até achar petróleo, certo? Você primeiro começou a procurar no lugar errado, certo? Depois foi achar petróleo lá embaixo. Então, esse petróleo começou a demorar para sair ali da terra, certo? Quer dizer, né? O Carajás demora para começar a exportar minério, certo? Quer dizer, né? Mas o que o Antônio Barros de Castro diz, apesar de atrasado, vai acontecer. Eu vou gerar esses superávites comerciais que o pessoal da oposição, aí, o pessoal, os críticos, estão dizendo que se devem basicamente à questão da recessão, ou seja, eu gerei os superávites comerciais nos anos 80 só porque eu fiz uma recessão, não é verdade. Eu gerei os superávites comerciais nos anos 80, é verdade, certo? Mas uma parte dos superávites comerciais não se devem a essa recessão. Uma parte dos superávites comerciais se devem à ampliação dos superávites comerciais, se devem aos investimentos feitos no segundo PND. Tanto isso é verdade que, no período seguinte, 84, 85, eu já tenho
a economia voltou a crescer, eu não tenho ajustamento, eu volto a crescer, e não é uma taxa pequena de crescimento, é 5% e 7%, 84, 85, e é nesse período que efetivamente eu zero os superávites comerciais. Então, em momento de crescimento econômico, eu estou gerando superávites comerciais, né? E esses superávites comerciais, eles se devem, em parte, aos investimentos feitos durante o segundo PND, que demoraram, é verdade, mas eles apareceram, né? Se eu olhar o coeficiente de importação de manufaturas no total, eu vou ver como ele cai, né? Se eu olhar os ganhos de divisas derivados dos programas setoriais que eu fiz durante o segundo PND, eu vou ver como eu ganhei, né? O gráfico que o Antônio Barros de Castro faz, esse que está à esquerda de vocês, ele vai dizer, olha, se as exportações, como as exportações se comportaram normalmente, e se eu não tivesse o segundo PND, né? Se eu não tivesse o segundo PND, é o que está em linha achurada, né? Em linha cheia, é com o segundo PND, são as que de fato aconteceram, né? E as importações, a mesma coisa, né? De fato aconteceu a linha cheia. A linha achurada é se eu não tivesse o benefício dos investimentos do segundo PND. Então, mesmo com a crise de 81, 83, eu teria gerado um superávit comercial ainda assim insuficiente, né? Teria que ter gerado talvez uma crise até maior, né? Mas os investimentos segundo o PND permitiram a criação de um aumento nas exportações, talvez seja menor o ganho aí, e uma diminuição das importações bastante importante, né? E isso eu posso ver, eu termino aqui, certo, com uma tabela como essa, né? Aí depois vocês olham essa tabela com mais calma, mas vamos pegar o primeiro número da tabela, que o resto é mais ou menos parecido. Você pega aço no Brasil, certo? Então, em 74, no momento da tomada de decisão, eu tinha 40% das importações, 40% do aço no Brasil era importado, né? Em 83, né, eu tenho 1% do aço utilizado no Brasil importado, normalmente é um aço especial, etc. E se eu olhar para as exportações, 2% do aço produzido no Brasil só era exportado. E eu passo até 37% do aço exportado. Você vai baixando, por exemplo, no sistema de ferroliga, você vê que não diminuiu muito as importações, mas aumentou muito as exportações. E aí você vai descendo aí, certo? Né? Pega ali embaixo petroquímica básica, certo? Quer dizer, eu importava 14%, agora importo praticamente nada. E já começo a exportar um pouquinho, né? A petroquímica básica é depois do petróleo processado, certo? O processamento inicial, certo? E vocês veem os outros também. Então, o Antônio Barros de Castro usa muito esse tipo de argumento, vamos dizer assim, ou essa tabela aqui, para mostrar, vamos dizer assim, no fundo, certo, que o segundo PND não foi tão imbecil assim quanto os críticos apontam, né? Efetivamente, tem uma questão política importante, não se nega, mas existe uma certa racionalidade econômica no segundo PND. É verdade que talvez a crise foi maior, nos anos 80 foi maior do que a gente devia, porque a gente se endividou muito, ninguém nega isso, né? Mas, segundo ele, você tem aí alguma coisa importante que o segundo PND deixou para o país, né? Uma capacidade de exportar, uma necessidade de importar alguns bens muito menor. Então, a gente importa muito menos petróleo a partir desses investimentos todos, a gente passa a ter uma produção de produtos químicos, vamos dizer assim, ou petroquímicos e fertilizantes, essas coisas que antes a gente importava tudo, etc. Agora, os críticos vão dizer, olha, mas peraí, certo? Olha o tamanho do buraco que você botou a gente, certo? Nos anos 80, para quem viveu, né, não é tão pouco, não é tão pequeno. Seria muito menor se a gente tivesse feito uma opção diferente nos anos 80, nos anos 70, né? Porque você pode dizer que o crescimento econômico, o crescimento da balança comercial se dá positivamente em 84, 85, com uma economia crescendo, mas é óbvio que essa balança comercial carrega assim, os efeitos do período anterior, certo? Inclusive efeitos cambiais, que eu nem chamei a atenção aqui, certo? Então, esse debate é um debate que está na literatura até hoje, que ele não está encerrado, certo? As pessoas continuam ainda
tem uma controvérsia em torno do segundo PND, se foi uma coisa completamente imbecil que levou a gente a uma crise enorme nos anos 80, ou se, na verdade, ele tem alguns aspectos muito positivos, que é esse aumento da produção de uma série de setores produtivos no Brasil, em que uma parte daqui dos anos 80 foram coisas inesperadas, como um choque de juros e um novo choque do petróleo. Né? Então, o debate vai ter, e só para terminar aqui, esse debate, vamos dizer assim, ele enfim, tem uma discussão bastante grande ainda na literatura e entre as pessoas, né? Isso costuma chamar muita atenção. Tudo bem aqui? Nossa, sim. Vocês têm questões, perguntas? Ficou difícil? Deu para entender? Não sei. Eu vou até desligar aqui a gravação. Não, parei de compartilhar agora a tela. Parou de compartilhar antes? Não.